Olá pessoal, o objetivo do vídeo é explicar melhor o que nós já começamos a ver em aulas sobre matemática financeira. Eu vou voltar nos exemplos para que vocês possam acompanhar melhor. Se tiver dificuldade na atividade, retome o vídeo, veja como é que faz para vocês poderem resolver com mais tranquilidade. Então veja só, esse capítulo ele trata de matemática financeira. Tá? E o que nós vamos ver nesse capítulo? Nós vamos trabalhar diversas operações sobre mercadorias, como preço de custo, preço de venda, desconto, lucro, prejuízo. Vamos ver também um pouco de juros simples e de juros compostos. Isso é importante para vocês entenderem, compreenderem melhor transações financeiras comerciais, que acontecem no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês. Nessa imagem nós temos aí o Banco Central, que o objetivo dele é justamente promover a estabilidade financeira e controlar a inflação no país. Nesse caso, ele regula e supervisiona as outras instituições financeiras e monitora a quantidade de moedas que circula dentro do país. As primeiras instituições financeiras, os primeiros bancos, eles foram criados no século XV. E aí, justamente com o surgimento da moeda usada nas trocas comerciais, houve a necessidade de ter um lugar para guardar esse dinheiro, para guardar bens. E é aí que surgem as instituições financeiras, como nós conhecemos os bancos. Nessa página tem um exemplo já de uma operação, Eles colocam que é comum quando nós vamos adquirir um bem e a gente não tem todo o dinheiro, a gente recorre a uma instituição financeira para pegar tipo um empréstimo. Então, nesse exemplo aí, Carlos, ele deseja comprar uma moto e o valor total da moto é de R$6.000. Então, o valor total da moto é R$6.000. É a moto que ele quer comprar. E aí, eu nem estou colocando aqui o símbolo, mas eu vou colocar para ficar mais organizado. Então, o valor total é de R$6.000. Só que ele não tem o dinheiro todo, Ele só tem metade e ele vai pegar o empréstimo no banco para pagar a outra metade. E aí ele se comprometeu a pagar ao banco a quantia emprestada acrescida de 10%, dividida em 12 parcelas mensais fixas. Então, ó, ele não tem o valor total, ele tem metade. Então, se ele tem metade, ele vai pegar o empréstimo, tá? O empréstimo que ele vai pegar, o empréstimo é de R$3.000. Ele vai pegar o empréstimo de R$3.000. E ao pegar o empréstimo de R$3.000, ele se compromete a pagar quanto? Quanto ele tem que pagar? Ele vai ter que pagar... Qual é o valor que ele vai ter que pagar? É o valor a pagar. Ele vai ter que pagar o 3.000 acrescido. O que é acrescido? Mais 10% desse valor. Lembra que 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100. 10 sobre 100 vezes 3.000. Então, acrescido de 10% desse valor. Então, 10% de 3.000. Então, ele vai ter que pagar isso. Então, ele vai ter que pagar 3.000 mais 10% de 3.000. Aqui você pode cortar 2 zeros aqui, que vai dar 300. Então, ele vai ter que pagar 3.300. O texto ainda fala, a questão, que vai ser pago em 12 parcelas fixas. Então, o valor da parcela. Como é que vocês vão calcular o valor da parcela? Então, o valor da parcela é só vocês pegarem 3.300 e dividir por 12. Faça a conta aí de divisão por 12
No caso aqui vai dar 2, né? 33 menos 24 vai dar abaixo 9, 90 por 8 vai dar 7, por 12, desculpa, 7 vezes 12 vai dar 84, né? 90 menos 84, 10 tira 4 fica 6, aqui fica 8, 0, então 60 por 2, 5, 60 menos 60 fica 0. Então, o valor de cada parcela vai ser 275. E o valor total que ele vai ter que pagar, né? O valor a ser pago total pela moto, valor total a ser pago pela moto vai ser de 3.000 mais 3.300, né? E aí vai dar 6.300. Essa é a primeira situação que aparece no livro de vocês. Na segunda, né, aí nós temos algumas situações, né? Na outra página, página 37, eu já até comentei com vocês, aparece aí João, que vai fazer o empréstimo na instituição financeira. O valor que João quer é de 20 mil reais, alto, né? O valor que ele quer emprestado, 20 mil reais. Olha aí o valor que ele quer emprestado, 20 mil reais. E aí a moça diz que o empréstimo é com juro de 3% ao mês. Então, olha a taxa. Isso aqui é chamado taxa, tá bom? Taxa de 3% ao mês. Olha aí, 3% ao mês. Aí pergunta, ao término de um mês só, qual vai ser a dívida de João? Né? Em quantos reais ele vai ter que pagar? Então, 3% a mês. Então, ele vai estar devendo, né? O valor a ser pago vai ser de 20 mil. Ele vai estar devendo 20 mil para o banco, mais 3% de 20 mil. Ou seja, 3 sobre 100 vezes o 20 mil. Então, ele vai ter que pagar, o valor a ser pago vai ser de 20 mil mais 3% de 20 mil. A primeira coisa que a gente tem que resolver é essa aqui, ó. 3% de 20 mil, que dá 600 reais. Que vocês cortam, ó, 2 zeros, corta 2 zeros e 3 vezes 200, 600. Então, só em um mês, ele já vai estar devendo para o banco 20.600. Imagine se ele continuar, se ele não pagar no primeiro mês, né? Se for vários meses, quanto é que ele vai pagar, sendo que ele vai aumentar 600 todo mês. Na segunda situação, tá assim, que Júlia foi comprar uma televisão para a sua casa e deparou com a promoção. A promoção é de 20%, aí a televisão fica por 1.500, já com desconto. E aí tá perguntando quanto que ela pagaria caso o televisor não tivesse com desconto, né? Sem o desconto. Então, veja só. Se 1.500 é o valor com desconto, então o valor total, veja só, o valor total ele representa 100%. O valor total é 100%. Se vai ter um desconto de 20%, vai pagar 80%. Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Veja só, 80% é o valor que eu paguei, corresponde, ou que ela vai pagar, desculpa, Júlia, se ela comprar à vista, corresponde a 1.500 reais. O valor total, que era de 100%, vai ser X, que eu não sei, né, qual é o valor. Quando nós fazemos isso aqui, na verdade, nós estamos fazendo uma chamada proporção. E para resolver, a gente faz o cruz credo aqui, ó, multiplica cruzado. Então, eu vou multiplicar 80 vezes x, que vai dar 80x, igual a 1.500 vezes 100. Basta eu pegar, colocar 1.500 e acrescentar os dois zeros do 100. Então, eu vou ficar com x igual a 150 mil, que é esse valor que está aqui, sobre 80. Aqui vocês podem cortar só um zero, ó, porque só tem um zero em cima e outro embaixo. Quando vocês dividem aqui
15 mil por 8, vocês vão encontrar um valor de R$ 1.875, tá? Que era o valor de 100%, que ela pagaria caso não tivesse desconto. Depois vem na página 38 as operações comerciais. As operações comerciais, elas podem gerar tanto lucro quanto prejuízo. O lucro está relacionado com acréscimo, quando você vai ter mais. E o prejuízo é quando você perde, né? Nesse caso aqui, temos essa primeira situação de um relógio que foi comprado por R$ 370. Deixa eu mudar de cor. O relógio ele foi comprado por R$ 370 e deseja vender em sua loja, né, Pedro, com um lucro de 25% sobre o valor da compra, tá? O preço de compra. Então, por quanto Pedro deve vender o relógio? Esse PV aqui significa preço de venda. Então, o preço de venda ele é igual ao preço de compra, mais o acréscimo, o lucro que ele quer ter sobre esse preço. Então, ó, PV significa o preço de venda, vai ser igual ao preço da compra, que no caso ele comprou por 370, mais o lucro, né? A porcentagem que ele quer receber em cima desse relógio. Então, 25% é 25 sobre 100, 25 sobre 100 vezes 370. Veja por que é 370 aqui e 370 aqui. É o preço de compra e a porcentagem aqui, ó, é calculando a porcentagem sobre esse preço. Então, o preço de venda dele vai ser igual. Aqui eu só posso cortar um zero aqui e um zero aqui. Então, quando vocês multiplicarem aí 25 vezes 37, multiplicando 25 vezes 37, vocês vão encontrar 9.250. Aí vocês vão pegar esse valor e vão dividir por 10. Aliás, vocês vão encontrar 925. Esse zero aqui não. Vocês vão encontrar 925 dividido por 10. Então, eu vou ficar com 370 mais. Quando a gente está dividindo por 10, não precisa fazer conta. É como se a vírgula estivesse aqui e vocês vão deslocar uma casa. Então, vai ficar 92,50. Então, o preço de venda vai ser igual a 462,50. Basta vocês somarem esses dois. Na próxima situação, nós temos, né, outra parecida, onde para determinar o preço de venda de determinados produtos artesanais é preciso incluir o custo de material. Então, o material que vai ser utilizado, a pessoa soma tudo e o valor da mão de obra, né, e o lucro que ela deseja receber em cima disso. Então, supondo que na fabricação de um tapete, o valor gasto com material e mão de obra é de R$ 189, qual deveria ser o preço de venda para se obter um lucro de 10%? Então, veja só, preço de venda é igual aos custos que ela teve lá com a produção do tapete, que foi de 189, mais 10% desse valor, ou seja, 10 sobre 100 vezes 189. Aqui também eu posso cortar um zero, então eu vou somar agora 189 mais aqui 180 fica 189 sobre 10. Basta vocês voltarem uma casa. Então, eu vou ficar com 18,9. Somando os dois, eu fico com 207,9. Aí, acrescento 9 aqui, né, por se tratar de dinheiro. Portanto, o preço que ela deve vender para ter um lucro é de R$ 207,90. Na situação 3, já está falando de prejuízo. Então, veja que lá estava falando de lucro, eu estava somando. Agora está falando de prejuízo. Quando a gente compra carro, moto, na hora que vai vender, ao invés de ter lucro, a gente teve uma depreciação. Ou seja, o valor ele vai diminuir. Então, ó, Jurandir comprou um carro elétrico por R$ 63 mil. E 14 meses depois, ele teve que vender por um valor 10% menor.
em função da taxa de depreciação do veículo. Então, qual foi o valor obtido, que Jorandi obteve com a venda do veículo? Então, PV é o preço de venda. Na hora que vocês forem fazer os cálculos de vocês, procurem fazer nesse formato, bonitinho, organizado. Então, PV é o preço de venda. Ele comprou por 63 mil, menos. Por que menos? Porque ele teve prejuízo, né? Ele vai vender o carro por um preço menor. Então, 10% de 63 mil. Nesse caso aqui, eu posso cortar os 2 zeros, porque aqui tem muito zero, ó. Então, eu vou ficar com 63 mil menos 6.300. Olha aí. Com apenas 14 meses, ele teve um prejuízo de 6.300. Então, o preço de venda do carro vai ser 56.700. No próximo, é outro também de prejuízo. O notebook foi vendido com desconto de 20%. Se esse notebook custava 3 mil, qual foi o preço de venda com desconto? Então, veja só, eu quero saber por quanto que ele foi vendido. O valor dele é de 3 mil. Olha aí. Custava 3 mil. Preço de venda, para ficar organizado, 3 mil menos o desconto que ele vai ter. Então, 20 sobre 100 vezes 3 mil. Não deu para eu pôr aqui. 3 mil, peraí. Deixa eu fazer menorzinho, para não precisar pagar tudo. Vezes 3 mil. Aqui também eu posso cortar 2 zeros, 2 zeros. Então, o preço de venda dele vai ser 3 mil menos 20 vezes 30, né? Que vai dar 600. Então, o preço de venda dele foi de R$ 2.400. Hoje a gente não está encontrando notebook com desconto, mas não, tá tudo caro. E aí vocês vão para a atividade da página 40, tá? Veja que eu deixei aqui, nem me importei de deixar, a questão das respostas finais. Eu não quero somente essas respostas finais. Tem muita gente fazendo isso e eu não quero. O que eu quero são os cálculos, o que é interessante para mim são os cálculos. Então, ó, o primeiro, determine por quanto deve ser vendido o objeto comprado por R$ 700 para que se obtenha um lucro equivalente a 2,5% do preço de custo. Então, veja que esse aqui, eu estou falando de lucro. Então, ele vai ter que ser vendido pelo preço de compra, que foi 700, mais 2,5% desse valor, tá? Vezes 700. Então, calcula direitinho aí que vocês encontram o valor. Na segunda, o produto cujo custo foi 272 deve ser vendido com lucro de 15%. Quanto deve ser o preço de venda? A mesma coisa. Só vai mudar que aqui é 15%, né? E o valor do produto muda. Então, você tem o produto que custou 272 e você vai vender com lucro de 15%. É o mesmo cálculo. Preço de venda vai ser 272, né? Mais 15% desse valor, que é 272. Então, basta fazer o cálculo. Um aparelho estava à venda por R$ 500, foi vendido com um desconto de 15%. Por quanto ele deve ser vendido? Vão fazer o mesmo cálculo, só que ao invés de somar, vocês vão subtrair, porque ele foi vendido com desconto. Vai ser menos ao invés de mais. O quarto, certa mercadoria sofreu avarias e foi vendido por R$ 1.584. Com prejuízo de 12% sobre o seu preço de custo. Qual era o preço de custo dessa mercadoria? Esse cálculo do quarto é a mesma coisa do exemplo que a gente viu lá da televisão, lá no início, tá? De Júlia, que foi comprar e ter 20% de desconto e tal. A mesma coisa, vocês vão ver que aqui, ó, 12%. Então, vocês vão lá, a mesma coisa que eu fiz. O produto custava 100%, aí ele passou a custar menos 12%. Aí vocês calculam e faz aquela regrinha de 3 que eu fiz lá no início. Valdênio vendeu um aparelho de ar-condicionado usado com desconto de 6% sobre o preço de compra. Admitido que ele tenha comprado o produto por
R$ 1.113, qual foi o preço de venda, tá? Então, veja só, nesse caso aqui, ele vendeu com desconto e obteve sobre o preço admitido que ele tenha comprado o produto por 1.113. Qual foi o preço de venda? Então, ele vendeu com desconto, né? Se ele vendeu com desconto, então vocês vão descontar aí o preço de venda dele, que foi de 6%. Calcule o prejuízo de um comerciante que vendeu suas mercadorias por R$ 72.788,80, perdendo nessa transação uma quantia equivalente a 3% do preço de custo. Então, aqui vocês vão fazer, tá, a mesma coisa. Vocês vão calcular o prejuízo. Deixa eu ver o próximo. Nesse caso aqui, veja que eu não quero o preço da venda. O que ele está pedindo aqui é o prejuízo. Ele vendeu suas mercadorias por esse preço, perdendo 3%. Então, esse valor aqui corresponde a 100%. Opa! Esse valor aqui corresponde, deixa eu explicar melhor isso aqui, para vocês não terem dúvida. Esse valor ele corresponde a 6%, 6% menos... Esse valor corresponde a 6% menos o 3%. Ou seja, esse valor ele corresponde a 97% da mercadoria. Aí vocês vão lá, faz a regrinha de 3, vê qual era o valor, né, total e veja qual é o valor total e calcula essa questão aqui do que ele teve de prejuízo. Tem outra forma de fazer também, aí vocês vão ver. O sétimo tem uma pesquisa onde vocês têm um gráfico e vocês têm que calcular quanto é que foi gasto pela família em cada um desses itens. Por exemplo, a educação. Quanto é que foi gasto com a educação? Se você for no gráfico, com a educação, eles gastaram 2,7%, que está de rosinha, né? Com a educação, 2,7%. Então, vocês têm que calcular 2,7% do valor que recebe, que é 2.300, vezes 2.300. Pronto. Esse mesmo cálculo vocês vão fazer em todos os outros itens, para poder vocês resolverem, certo?